galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meu povo! Para quem não me conhece, eu sou Ana Caroline e hoje eu tô aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a minha digníssima clínica médica na instituição que eu tanto amo, a USP São Paulo. Mas antes de mais nada, eu quero te lembrar que vocês são todos muito bem-vindos aqui na nossa cobertura de provas. E toda semana, na véspera da prova, rola duas atrações principais aqui no nosso canal do YouTube. As apostas Medway é um momento em que a gente, durante a semana que antecede a prova, escolhe 5 temas que estão tendo uma tendência a ser cobrado com frequência no último ano para trazer um bizu para vocês do que é mais importante, do que vocês deveriam revisar nessa reta final. Depois, na véspera da prova, a gente traz um popurrí de assuntos no Dicas de Última Hora. Aqueles assuntos mais pontuais, que a gente precisa dar uma olhadinha em fluxograma, em flashcard, porque eles são também uma pedida na tua prova. Lembrando ainda que a gente tem disponível alguns simulados para a prova e depois da prova a gente acaba lançando a nossa live de correção, onde a gente comenta todas as questões e também ajuda vocês na elaboração de recursos. A grande pegada da live de correção é que ela pode te ajudar em uma outra prova do mesmo ano. Isso porque alguns assuntos são tão peculiares, principalmente as atualizações, as novidades do último ano, dos últimos 2 anos, e as provas gostam de cobrar uma depois da outra, certo? Dito isso, quer ficar por dentro de todos esses assuntos, não quer perder, se inscreve aqui no nosso canal,
curte o vídeo pra gente ter um Ibope e vamos começar a aula. Mas bora começar então a falar sobre como é a prova de Clínica Médica na USP São Paulo. Antes de mais nada, eu julgo que é uma prova bastante coerente, que explora muito o raciocínio diagnóstico através de casos, questões extremamente clássicas. Então ele não coloca um quadro clínico totalmente atípico para uma doença. Ele coloca um quadro clínico clássico, bem característico, para fazer com que você pense na hipótese diagnóstica. E essa é a principal dica da prova da USP São Paulo. Você tem que estar lendo o enunciado, já levantando as hipóteses diagnósticas. Por quê? Se você for para as alternativas, frequentemente todas as alternativas são possíveis, mas para um diagnóstico diferente. Por exemplo, você está diante de uma questão de artrite, a banca te coloca entre uma opção um antibiótico, e aí se você pensar em artrite séptica, vai ser uma boa escolha. Ela coloca entre outra opção um anti-inflamatório com colchicina, se você está pensando em gota, talvez seja uma boa escolha. Ela coloca uma droga modificadora de doença, por exemplo, um metotrexate, se você está pensando em artrite reumatoide, talvez seja uma boa escolha. Então, se você se deixar levar pelas alternativas, a chance de você ser induzido ao erro, por exemplo, o paciente tem tudo para ser uma artrite séptica, mas ele tem um fator reumatoide positivo. Cara, tinha tudo para ser artrite séptica. Não pensa na artrite reumatoide por um detalhe do teu enunciado, certo? Isso é super importante. Estabelecer o raciocínio diagnóstico lendo todo o enunciado vai te ajudar a acertar as questões que pedem com frequência como realizar o diagnóstico daquela doença e como realizar o tratamento. Quando a banca cobra o tratamento, ela costuma ser bem superficial, bem genérica. Então, é antibiótico, ou no máximo uma classe de antibiótico, mas sem cobrar dose, tempo de tratamento, nem nada disso, tá? Vou usar um antiarrítmico, o antiarrítmico de escolha vai ser propranolol, por exemplo, mas sem ficar cobrando muitas especificidades, muito rodapé de livro em relação a isso, certo? E o grande detalhe, por cobrar esse raciocínio clínico, presta atenção nas tuas questões, na interpretação do caso clínico. Todo enunciado vai ter dicas, fatores confundidores e vai ser importante que você julgue as alternativas pensando em critério de exclusão. Então, olha para as dicas. Nossa, todo enunciado me sugere que o diagnóstico é A. Então, procure nas alternativas respostas que sejam compatíveis com o teu raciocínio diagnóstico para a doença A. Não se deixa iludir por fatores confundidores do enunciado e acaba caindo numa pegadinha, certo? Qual outro detalhe? Sempre que tiver, por exemplo, características do enunciado como a profissão, poxa, não é comum ter profissão no enunciado. Se eles estão colocando, provavelmente aquela doença tem alguma relação com exposição profissional. Ele está colocando que o paciente tem vida sexual ativa, colocou que é jovem, colocou a idade. Poxa, não é comum colocar que o paciente tem vida sexual ativa. Se isso está sendo exposto, provavelmente a banca está te levando a induzir, e aí pode ser um fator confundidor ou uma dica, a uma doença sexualmente transmissível. Quando vai ter um fator confundidor? Quando a doença tem tudo para ter uma etiologia, por exemplo, a doença tem tudo para ser relacionada a uma hepatite autoimune. Os padrões de autoanticorpo, o padrão da biópsia do anátomo patológico, tem tudo para ser hepatite autoimune. Mas a banca te coloca a vida sexual ativa como fator confundidor para fazer você pensar em hepatite B. E lá no meio tem as sorologias da hepatite B, que são negativas, mas que tem um anti-HBs positivo, que é um fator de imunidade. Se você não está atento a esses detalhes, se você não domina essa propedêutica básica, você pode interpretar o anti-HBs e a presença da exposição sexual como uma dica, quando na verdade eles são fatores confundidores. Então interpreta a questão como um todo, já vai estabelecendo raciocínio diagnóstico para ir para as alternativas e poder excluir. Nossa, com certeza não é hepatite B, então eu vou excluir a alternativa que fala sobre tratamento para tratamento no longo prazo, né? Indicação de tratamento para hepatite B. Não se aplica aqui, certo? Mas continuando que o nosso tempo é curto, a banca também gosta muito de explorar imagens. Da prova de clínica médica, pelo menos 25%, às vezes mais de 50% das questões exploram imagens. E essa é uma pegada particularmente mais importante para quem vai prestar prova esse ano também, visto que tem aquelas 10 questões extras com característica, com padrão
de multimídia, 10 casos clínicos com padrão de multimídia. E nesse caso, vale muito a pena reconhecer padrões de eletro, e aí eu falo de taquiarritmias, bradiarritmias, padrões de sobrecarga atrial e ventricular, principalmente relacionados a valvulopatias. Eles são menos cobrados, mas quando são cobrados no país como um todo, visto que é um assunto mais difícil, a USP é uma das instituições que gosta de cobrar. Lembra sempre dos padrões eletrocardiográficos relacionados à doença isquêmica, a padrões típicos de intoxicação, principalmente por digoxina, por antidepressivo tricíclico, tá? E, ao mesmo tempo, lembra sempre dos padrões eletrocardiográficos associados a distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o apiculamento da onda T ou achatamento com formação de onda U na hipercalemia e na hipocalemia, respectivamente, e as alterações do intervalo QT associado aos distúrbios do cálcio, que são inversamente proporcionais. Então, elevação de cálcio encurta o intervalo QT, enquanto achatamento, diminuição do cálcio, pode alargar o intervalo QT. Certo? Dito isso, Ana, quais são os temas que você acha assim, ó, que vale a pena dar uma olhada nessa reta final para a clínica? Essa é uma lista dos temas que mais caíram nos últimos anos, mas a gente não vai falar sobre todos eles. Dá um print aí e hoje a gente vai fazer uma breve revisão sobre fibrilação atrial, que é dos temas de TAC e bradiarritmias, aquele que mais cai. Quando o assunto é TAC e brad, não é FA, a cobrança recai sobre a interpretação do eletro, diagnóstico eletrocardiográfico e ponto. Agora, quando o assunto é FA, a banca tende a cobrar um pouco a exploração de tratamento também, certo? A gente vai falar um pouquinho de transtornos mentais, porque cai todo ano na USP e cada ano cai um transtorno diferente com pegadinhas relacionadas ao diagnóstico diferencial para outros transtornos. A gente vai relembrar um pouquinho de ventilação mecânica. Ventilação mecânica não é um tema que cai todo ano, mas quando ele cai, a USP é uma das instituições que gosta de cobrar. Esse ano já caiu na Santa Casa, já caiu em outras provas pelo país, então a gente tem que estar muito atento. E quando o assunto é ventilação mecânica, o principal nível de cobrança é reconhecimento de padrões ventilatórios. A gente vai dar uma pincelada também sobre as principais artrites, seja elas tendo caído na USP ou não, e a gente vai falar um pouquinho de tratamento de insuficiência cardíaca, visto que teve atualização nos últimos anos, principalmente insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, certo? Bora começar então falando de fibrilação atrial. Fibrilação atrial é um tema extremamente cobrado porque ele é muito frequente na nossa prática clínica e nas provas. E o mais importante, quando esse tema é explorado na USP, é saber reconhecer que a gente está diante de uma fibrilação atrial no eletro e estabelecer a conduta. Então, quando que eu vou pensar que pode ser um FA? Eu posso pensar na FA a partir do meu caso clínico, do meu enunciado. Quando o paciente traz queixa de palpitação, e aí cuidado, se ele tem queixa de palpitação e síncope, a gente tende a pensar mais numa valvulopatia, por exemplo, estenose aórtica, certo? Agora, se é palpitação isolada ou principalmente recorrente, a gente tem que pensar numa arritmia. Se essa arritmia tiver com pulso ou ritmo, bulhas arrítmicas, então não regulares, a gente tem que considerar como primeira, segunda, terceira e última hipótese fibrilação atrial, certo? Dificilmente vai ser um diagnóstico diferencial na tua prova, apesar de na prática clínica poder ser, né? Lembrar que esses pacientes têm alto risco de formação de êmbolos pela estase do sangue no átrio mesmo. Pensando nisso, o paciente pode abrir o quadro com um diagnóstico emboligênico, por exemplo, um AVC, uma isquemia mesentérica, um abdômen agudo vascular, né? Ou mesmo uma obstrução periférica aguda, uma OAA, certo? Mas, além disso, se a banca te explorar um eletro e o ritmo tiver irregular, considera a possibilidade de ser um FA, certo? Quando a gente fala da FA, obviamente não é só o ritmo irregular que nos chama atenção. A fibrilação atrial é marcada por uma contratura ineficaz fibrilando dos meus átrios. Se eu tenho essa contratura ineficaz, eu não vou ter o desenvolvimento da minha onda P, que é o que marca a despolarização e repolarização do meu átrio, certo? Se eu não tenho essa fibrilação, se eu não tenho essa formação de um pulso a partir do meu átrio, de uma contração a partir do meu átrio, significa que alguns desses estímulos de fibrilação vão passar para o ventrículo e outros não. Quando ele passa e quando ele não passa é sempre irregular e determinado
Por isso que o meu intervalo RR é irregular. A distância entre os meus intervalos não é sempre a mesma, certo? Então, eu vou pensar numa fibrilação atrial quando eu não tenho onda P e quando o meu ritmo é irregular. E aí, a partir daí, eu vou determinar o meu tratamento. E o tratamento da fibrilação atrial tem algumas nuances. Primeiro, eu tenho que sempre avaliar se eu estou num contexto de emergência ou ambulatório. Vamos falar um pouquinho do contexto ambulatorial primeiro. Sempre que a gente está no ambulatório, eu sempre vou indicar a prevenção de tromboembolismo, independente do meu controle da arritmia. Como assim, Ana? Diagnostiquei minha paciente com FA, seja ela FA persistente, FA recorrente, FA paroxística, qualquer nome, sobrenome que a gente queira dar, que essa classificação está em desuso e por isso é muito menos cobrado na prova, eu tenho que pensar sempre no controle da arritmia e na prevenção de tromboembolismo no risco emboligênico. O controle de arritmia respeita algumas particularidades do meu doente. A prevenção de tromboembolismo vai ser pensada para todos, independente da minha escolha sobre o controle da arritmia. Quando a gente fala do controle da arritmia, eu posso seguir dois caminhos diferentes. Eu posso controlar a frequência do meu doente, por quê? Porque se ele tem uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular, se ele está tendo um ritmo cardíaco acelerado consistentemente, um ataque cardíaco consistente, isso vai trazer repercussões negativas para o coração desse doente. Ele vai ficar com insuficiência cardíaca secundária a esse coração acelerado, uma taquifilaxia, certo? Qual o detalhe? Então, o meu objetivo vai ser controlar a frequência, mas em alguns casos eu posso pesar o controle de ritmo, ou seja, trazer meu paciente de novo para o ritmo sinusal. Essa escolha é muito variável, não existe um certo ou errado e até mesmo a literatura tem dificuldade de determinar quando eu vou indicar uma e quando eu vou indicar outra. Por quê? Se eu tenho um paciente com maior tendência a evoluir com FA persistente, então um paciente idoso, que tem um aumento atrial, que tem um remodelamento cardíaco, que já tem outras doenças cardíacas, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que tem sobrecarga de câmaras esquerdas, direitas no meu eletro ou no meu ecocardiograma, eu vou pensar que esse paciente dificilmente vai conseguir ter o ritmo revertido. Então, eu tendo a priorizar um controle de frequência. Já aquele paciente que teve um escape, um desenvolvimento de FA secundário, por exemplo, ao uso de drogas, ao uso de um estimulador cardíaco pontual, que é jovem, que não tem nenhuma alteração, nenhum remodelamento cardíaco, eu posso sim considerar o controle de ritmo. Quando eu considero o controle de ritmo, a minha escolha recai sobre um antiarrítmico ou cardioversão elétrica. Pacientes com FA tendem a responder melhor ao uso de antiarrítmico do que a cardioversão. É diferente do flutter, certo? Agora, se eu não for escolher o controle de ritmo, se a minha escolha recair sobre o controle de frequência, eu posso usar algumas medicações capazes de reduzir a frequência cardíaca e meu objetivo é ter uma frequência cardíaca na faixa normal. A droga de primeira escolha são os beta-bloqueadores, a gente pode usar bloqueador de canal de cálcio ou mesmo digoxina, especialmente se esse paciente já tiver alguma doença estrutural cardíaca, já tiver insuficiência cardíaca, certo? Mas lembra, independente de a minha escolha recair sobre ritmo ou frequência, e isso dificilmente vai ser explorado de você na prova, exatamente por não existir na literatura um certo ou errado, tem muito o pesar risco-benefício individual daquele paciente, mas independente do meu método de escolha para controle da arritmia, eu tenho que indicar a prevenção de tromboembolismo. Essa prevenção de tromboembolismo, ela vai ser feita a partir da minha avaliação do risco embólico. Essa avaliação é feita por um score, que vocês têm que saber para qualquer prova de residência. A USP até não costuma explorar tanto. Na dúvida, a gente sempre vai entrar com medicação para prevenção de tromboembolismo, mas você tem que dominar esse score, que é o Chades-Vasque, certo? Qual o detalhe? A última atualização do Chades-Vasque tirou a interpretação do sexo feminino, o que faz muito sentido, porque a gente já tinha que interpretar os resultados independente de ser homem ou mulher. Mas o Chades-Vasque leva em consideração presença de insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, a idade é pontuada 2 vezes, se o paciente tem acima de 65 anos ele pontua 1 ponto, se ele tem mais que 75 anos ele pontua 2 pontos, porque tem maior risco de ele fazer um evento tromboembólico.
paciente com diabetes mellitus, um AIT ou AVC prévio, porque mostra que ele já teve uma manifestação clínica provável da doença, e se esse paciente tem alguma doença vascular, doença cardiovascular, também pontua. Como interpretar o Chades-Vasque? Aqueles pacientes que têm Chades-Vasque que pontuam 1, eu tenho que considerar anticoagulação. Chades-Vasque 0, eu não anticoagulo porque o risco supera o meu benefício. Chades-Vasque 1 ou 2, se eu levar em consideração que é mulher, eu vou considerar anticoagulação. Por que esse ou 2 se eu levar em consideração que é mulher? Vamos supor que pontua porque tem 69 anos, tá ganhando 1 ponto. O homem de 69 anos ganhou 1 ponto, a mulher de 69 anos, só por ser mulher, ganhou 2 pontos. É por isso que o ponto de corte é diferente a depender de sexo feminino ou sexo masculino. Mas o detalhe é só você desconsiderar a pontuação por ser mulher. E aí, se ganhou 1 ponto, eu vou considerar a anticoagulação. 2 ou mais pontos, já está indicada a anticoagulação. Mas Ana, e o Hasbled? Eu não tenho que avaliar o risco hemorrágico? O Hasbled não contraindica a tua anticoagulação. O Hasbled serve para avaliação no tete-a-tete com o teu paciente, avaliação de consultório, avaliação à beira-leito, certo? Se eu penso que o risco do meu paciente dele ter um sangramento é muito superior ao meu risco dele ter um evento tromboembólico, eu não vou indicar anticoagulante para ele. Mas isso, não existe um ponto de corte, não existe assim, acima de 3 de Hasbled, eu não vou mais anticoagular. Acima de 5 de Hasbled, eu não vou mais anticoagular. É por isso que o conceito não é cobrado, a interpretação, né, clínica, não é cobrada na tua prova, porque cabe as pessoas recorrerem. Agora, o conceito global de como eu avalio o risco hemorrágico desse paciente através do Hasbled pode sim ser cobrado, certo? Se eu for indicar anticoagulação, o que eu vou usar? A gente tem 2 opções para uso domiciliar, né? Não considerando as medicações injetáveis, por exemplo, a enoxaparina, eu vou tender a transformar para um anticoagulante oral, né? Exceto se o paciente tiver alguma contraindicação ou, enfim, tiver algum benefício adicional de uso de uma medicação injetável como a enoxaparina. Por exemplo, um paciente que já é portador de uma neoplasia. Mas é uma discussão à parte para a vida. Quando eu estou pensando na minha prova, eu vou recair sobre a escolha de um antagonista de vitamina K, varfarina, Marevan, ou os DOACs, os novos anticoagulantes orais, como rivaroxabana, dabigatrana, apixabana. Qual o detalhe? Já foi visto que os DOACs não são inferiores ao antagonista de vitamina K e eles têm um menor risco de sangramento. Alguns deles até têm medicações reversoras. São pouco utilizadas essas medicações, principalmente porque são claras. É muito mais fácil reverter uma intercorrência, um efeito colateral inapropriado da vitamina K, de um antagonista de vitamina K, seja dando a vitamina K ou dando as provas de coagulação, né, dando um crioprecipitado ou mesmo beriplex, dando os fatores de coagulação para esse doente, do que reverter um DOAC, mas alguns deles têm essa medicação de reversão. Qual o detalhe? Existem algumas situações da literatura em que não foi testado o uso de DOAC, ou mesmo ele se mostrou com maior risco. Por exemplo, a FA de origem valvar, então pacientes que têm alguma prótese valvar mecânica ou que não têm a prótese, mas têm uma doença secundária à doença valvar, pacientes que têm síndrome de anticorpo antifosfolípide ou pacientes que têm doença renal crônica com contraindicação ao DOACs. Nesse caso, a minha medicação de primeira escolha recai sobre os antagonistas de vitamina K, sobre a varfarina. Salvo essas situações, a gente pode sim abrir mão e utilizar um DOAC, certo? Bom, mas falei da fibrilação atrial no contexto ambulatorial e no contexto de emergência. No contexto de emergência é sempre super importante que eu avalie a hemodinâmica do meu doente e eu tente entender se ele está instável ou estável, porque isso muda completamente. Se o meu paciente tiver uma FA a menos de 48 horas, eu vou avaliar essa estabilidade. Se ele tem critérios para instabilidade, por exemplo, insuficiência cardíaca aguda, com edema agudo pulmonar, ou dor torácica não é qualquer dorzinha, é dor torácica com característica de angina, com repercussão coronariana. Se esse meu paciente tiver dispneia, e não é dispneia de angústia, por exemplo, é dispneia secundária
secundária a um edema agudo, a uma congestão pulmonar, mostrando que ele está tendo repercussão de C, ou se esse meu doente está hipotenso, está com sinais de choque, de má perfusão sistêmica ou periférica, eu tenho que considerar que meu paciente está instável e aí está indicado uma cardioversão elétrica sincronizada de 100 a 200 joules, a depender do desfibrilador, se ele é bifásico ou monofásico, certo? Então, paciente com critérios de instabilidade, está indicada a cardioversão elétrica. Para todo mundo, não está indicada a cardioversão elétrica para todo mundo. A grande pegadinha da prova da USP é saber se essa fibrilação atrial instável é causa ou consequência. Se o teu paciente não tem mais nada, abre o quadro com uma taquiarritmia por FA instável, ele tem indicação de cardioversão elétrica. Agora, se o teu paciente vem com quadro de choque séptico, por exemplo, choque hemorrágico, a FA pode ser uma manifestação, uma forma de compensar essa doença que acabou desencadeando, abrindo um quadro de FA. Nesses casos, eu não tenho indicação de cardioversão, e sim tratar a doença de base. A grande pegadinha recai sobre os choques sépticos. E aí é o momento que você vai decidir entre marcar a alternativa de dar antibiótico, começar a reposição volêmica, por exemplo, ou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Então, a grande dica: tem outros comemorativos que justifiquem a FA como consequência e não causa da instabilidade hemodinâmica, eu não cardioverto, certo? Salvo isso, se ele estiver instável, eu vou ter que considerar se está indicado controle de frequência cardíaca ou controle de ritmo. Dito isso, tem outro detalhe que eu preciso te lembrar. Sempre que a gente está avaliando um paciente com FA, a duração da evolução clínica tem impacto na tua prova, certo? Na vida é uma outra pegada. Na tua prova sempre tem impacto. Se é um FA com início muito bem definido a menos de 48 horas, eu vou avaliar a presença de repercussões hemodinâmicas de instabilidade. Se meu paciente estiver instável, eu vou indicar a cardioversão elétrica sincronizada. Se teu paciente não está instável, não tem repercussão hemodinâmica, a minha orientação recai sobre indicar inicialmente um controle de frequência cardíaca com medicações endovenosas, por exemplo, metoprolol ou um deslanosídeo. Feito o controle da frequência cardíaca, eu vou observar, porque às vezes esse objetivo de controlar a frequência já é suficiente para o meu paciente ter uma reversão para ritmo sinusal, certo? Caso ele não tenha essa reversão espontânea com o uso dessa medicação, está indicado uma cardioversão, e aí pode ser uma cardioversão elétrica ou química, lembrando que pacientes com fibrilação atrial respondem melhor a uma cardioversão química do que elétrica, diferente do paciente com flutter, certo? Se esse paciente não for passível de reversão, mesmo tendo esse tempo de 48 horas, a gente vai indicar para ele para uso domiciliar, hospitalar e depois domiciliar a hipótese de controle de frequência cardíaca e iniciar a anticoagulação. E aí depois eu vou continuar manejando esse paciente ambulatorialmente para ver se ele é candidato a uma nova tentativa de reversão de ritmo ou não, certo? Agora, se o teu paciente chega na emergência com FA iniciada há mais de 48 horas ou com tempo de início incerto, eu tenho que de novo avaliar. Ele está instável? Se ele estiver instável, apesar do risco de embolia secundária a um trombo dentro do átrio, eu vou indicar uma cardioversão elétrica sincronizada se eu achar que essa instabilidade é secundária à minha fibrilação atrial. Agora, se o teu paciente está estável, eu vou indicar controle de frequência, mas antes disso eu tenho que avaliar se o meu paciente tem disponibilidade de fazer um eco, preferencialmente transesofágico ou não. Por quê? Mais de 48 horas eu já tenho tempo suficiente para formar um trombo intracavitário. E se eu formar esse trombo e cardioverter, o risco de eu fazer embolia é muito grande. Então a gente tem que sempre checar se eu tenho um eco disponível ou não. Se eu tiver eco disponível, eu faço eco e vejo se eu tenho trombos ou se eu não tenho trombos.
Se eu tenho trombo, a minha recomendação é anticoagular esse paciente por 3 semanas e depois disso reavalio. Se ele continua com trombo, eu mantenho a anticoagulação. Se ele não tem mais o trombo, aí sim eu posso fazer uma reversão de ritmo. Vou tentar retornar para ritmo sinusal com cardioversão química ou elétrica. Geralmente a gente prefere cardioversão química, certo? Agora, se o teu paciente não tem trombo com eco transesofágico, eu já posso prosseguir com uma cardioversão. E aí a gente pode até fazer uma cardioversão elétrica sincronizada para ver a reversão ainda naquele ambiente de atendimento. E depois disso eu inicio a anticoagulação por pelo menos 4 semanas e vou avaliar se o paciente tem indicação de manter essa anticoagulação para sempre, certo? Agora, se eu não tenho o meu eco disponível, eu vou considerar que ele seja igual àquele cara que tem trombo. Então, eu anticoagulo por pelo menos 3 semanas, depois eu posso fazer a cardioversão elétrica e também vou manter a anticoagulação. E aí, vou julgar se por pelo menos 4 semanas ou para sempre. Se eu não tenho eco disponível, mas o meu paciente tem alguns preditores de que eu não vou conseguir reverter o ritmo dele, por exemplo, é idoso, ele tem um FA permanente ou persistente, tem um remodelamento atrial, nesse caso a gente pode optar só pelo controle da frequência com anticoagulação, sem realizar uma cardioversão, um retorno do ritmo dele, certo? Então, resumindo o FA a menos de 48 horas na tua prova, eu vou ver se é instável ou estável. Instável por conta da FA, cardioversão elétrica sincronizada. Estável, eu vou avaliar o meu paciente e vou indicar uma cardioversão. Primeiro, inicio com controle de ritmo. Se o controle de ritmo não for suficiente para cardioverter ele, para retornar para ritmo sinusal, eu posso prosseguir com cardioversão química ou elétrica desse doente. Se não der certo, eu vou manter uma estratégia de controle de ritmo e anticoagulação persistente. Agora, aquele paciente que tem mais de 48 horas, ou um início da FA incerto, eu vou de novo avaliar instabilidade ou estabilidade. E se ele estiver estável, eu tenho que tentar fazer um eco transesofágico. Eco transesofágico presente com trombo, eu anticoagulo 3, depois eu cardioverto, depois eu vou manter a minha anticoagulação. Paciente com FA mais de 48 horas, com eco disponível e o eco não tem trombo, a gente pode cardioverter sem medo e manter a anticoagulação por 4 semanas ou para sempre, a depender da indicação clínica, certo? Se eu não tenho eco disponível, eu vou anticoagular antes, cardioverter e manter a anticoagulação, ou considerar controle de frequência apenas, a depender dos critérios basais do meu paciente. Beleza? É isso que a gente precisa saber de mais importante de FA quando a gente pensa na prova da USP. Um detalhe, uma particularidade de vida que eu quero te trazer, só para que você não se assuste, é que frequentemente a gente tem um FA de início recente, com menos de 48 horas, e ainda assim a gente opta por esse tratamento seguido, guiado por um eco, ou com anticoagulação inicial, porque existem sim pacientes que fazem trombo mesmo antes de 48 horas. Mas isso é uma pegada mais de vida. Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre transtornos mentais. Quando a gente fala de transtornos mentais, os transtornos mais cobrados na tua prova são transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade e transtorno psicótico. Quando o assunto são os transtornos psicóticos, o mais importante é a esquizofrenia. Os transtornos psicóticos, eles são marcados pela presença de sintomas positivos e negativos, mas a principal característica da doença é a presença de delírios, especialmente delírios persecutórios, principalmente associado a alucinações auditivas. Então, é uma paciente que tem um pensamento de que está sendo constantemente perseguido, e isso foge totalmente da realidade, ele tem uma disruptura da realidade. Outras características é que ele é marcado por esses pensamentos positivos, então alucinações, principalmente auditivas, com delírios, principalmente persecutórios, e pensamentos negativos, um empobrecimento do pensamento, do discurso, uma apatia, anedonia, dificuldade de sentir prazer nas coisas, associado a um comportamento desorganizado e marcado por uma impulsividade. O grande tratamento para os transtornos psicóticos é o uso de antipsicóticos, e eles podem ser típicos, como o Aldol, ou atípicos, como a olanzapina, a risperidona,
cada um deles com seus efeitos colaterais específicos. Qual o detalhe? Quando eu estou falando de transtornos psicóticos, existem alguns diagnósticos diferenciais que podem ser explorados na tua prova. O primeiro é o transtorno psicótico breve. É aquele que durou menos de um mês, não teve repercussões maiores e o paciente voltou para o quadro basal dele sem novas recorrências. Ele não é capaz de fechar critérios clínicos para uma esquizofrenia. Também tem o transtorno psicótico afetivo. O transtorno psicótico afetivo é quando, além do transtorno psicótico, o paciente tem algum transtorno de humor, por exemplo, um transtorno bipolar ou depressivo, certo? Tem um transtorno psicótico induzido por medicamentos. E aí, gente, praticamente todo medicamento pode causar transtorno psicótico, mas vale a memorização do uso de corticoides, especialmente por um período prolongado. E tem um transtorno psicótico induzido por alguma outra condição médica. E aí os principais que a gente tem que lembrar são a PTT e o lúpus, tá? Púrpura trombocitopênica trombótica e o lúpus são causas de transtorno psicótico, mas eu vou ter outros comemorativos no meu enunciado, certo? Quando eu falo de antipsicóticos, a banca da USP também gosta de cobrar efeitos colaterais, especialmente do Aldol. Então lembra, o Aldol é um antipsicótico de primeira geração, por isso ele acaba tendo mais efeitos colaterais. Ele vai ser usado geralmente para controle de transtornos psicóticos, principalmente no contexto de delírio hiperativo, de agitação, agressão, risco para o paciente ou para quem está realizando o atendimento dele. E os principais efeitos colaterais da medicação que vocês têm que memorizar são o risco de aumentar a chance de convulsão, o risco de desenvolvimento de uma síndrome maligna neuroléptica, o prolongamento do intervalo QT com risco de degeneração para torsades ou mesmo para ritmo de parada, para um ataque ventricular. Mas o principal da tua prova é a presença de sintomas de uma síndrome extrapiramidal marcada por movimentos incontrolados e principalmente por acatesia ou discinesia, alterações do movimento mais tardia. Qual é o detalhe? Frequentemente, a tua prova explora um paciente que por algum motivo vinha em uso de Aldol, ele vinha bem, inclusive a prova da USP colocou por 2 anos seguidos a mesma questão e no segundo ano ela foi anulada porque repetiu a questão anterior, certo? Tinha algumas mudanças no enunciado, mas era uma questão extremamente parecida uma com a outra. Mas voltando, recapitulando, quando a gente está falando de sintomas extrapiramidais, de síndrome extrapiramidal, o clássico da banca é colocar um paciente que vinha em uso de antipsicótico, que ele estava apresentando uma melhora clínica com aquela dose padrão e de repente ele piora. A grande pegadinha da banca é querer dizer que ele está evoluindo com a refratariedade ao tratamento e você tem que aumentar a dose de Aldol ou mesmo trocar o antipsicótico. Quando isso não é verdadeiro. A recomendação nesse momento é substituir o teu antipsicótico ou mesmo reduzir, retirar o antipsicótico, porque isso é um efeito colateral da medicação e não uma manifestação de doença secundária à falta do medicamento, certo? Bom, falamos de transtorno antipsicótico, vamos partir para os outros transtornos mentais que a banca gosta também, a começar pelo transtorno bipolar. Como o próprio nome sugere, o transtorno bipolar tem como característica principal uma oscilação de humor. Tem tempos que o paciente está eutímico, ou seja, com humor normal, mas tem tempo que ele vai para o polo da mania e, eventualmente, ele pode ir para o polo depressivo. Eventualmente, a ausência de um episódio depressivo não é capaz de excluir o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, eu tenho um paciente só em mania, ele é bipolar. Paciente com mania e depressão, ele também é bipolar, certo? O transtorno bipolar, ele é caracterizado por esses dois polos. O paciente, em alguns momentos, pode apresentar um episódio depressivo, que a gente vai falar especificamente no transtorno depressivo, mas ele tem uma alteração de humor hiperinsuflado, um humor elevado, uma autoestima muito inflada, com comportamento consumista, um comportamento desprovido de medos, uma fuga de ideias, um discurso muito prolixo, muito poluído. É aquele paciente que compra tudo, que acha que é imbatível, que acha que é invencível, que é o melhor de todos. Nunca ninguém vai ter algum problema com ele, que torra todo o dinheiro na bolsa. Esse comportamento impulsivo marca a mania. A característica principal é que esse paciente com mania, geralmente ele dorme pouco, mas porque ele precisa de pouco sono para se recuperar. Ele está sempre agitado, sempre taquilálico. Mas qual o detalhe? É um paciente que se sente bem.
Então, frequentemente, quando ele está em mania, ele não quer fazer o tratamento porque ele está muito bem. E qual é o tratamento? O tratamento recorre sobre o uso de estabilizadores de humor. A medicação de primeira escolha é o lítio, e lembra que tem risco de intoxicação, mas na indisponibilidade do lítio eu posso recorrer ao uso de algum anticonvulsivante, aí o divalproato sódico é a principal medicação, mas a gente pode usar também antipsicóticos, como Aldol, olanzapina, risperidona, mas a primeira escolha é do lítio, certo? Se esse paciente com mania tem um episódio depressivo associado, ele continua sendo transtorno bipolar. Agora, se eu tenho só o transtorno depressivo sem nenhum episódio de mania na vida do doente, eu digo que eu estou diante de um transtorno depressivo. Ele pode ser menor ou maior, a depender da gravidade dos sintomas. O transtorno depressivo, ele é marcado por um humor deprimido, repleto de tristeza, anedonia. O paciente não sente prazer em fazer as coisas que ele fazia habitualmente. Qual o detalhe? É super importante que eu lembre que a depressão, ela tem um curso crônico e recorrente, então mesmo que o paciente esteja no momento eutímico, bem controlado, ele pode voltar, não necessariamente tem um fator desencadeante por trás. Frequentemente é marcado por alterações de ganho de peso, e aí pode ser ganho ou perda ponderal, a depender da característica individual do doente, e a gente tem que estar muito atento aos pensamentos de morte. Uma ideação suicida aumenta o risco desse meu doente, modifica a minha interpretação do caso clínico dele, certo? Qual o detalhe principal? Quando eu estou pensando em diagnósticos diferenciais, a banca eventualmente costuma confundir o transtorno depressivo com um transtorno de estresse pós-traumático ou mesmo uma situação de luto. Como que eu faço essa diferenciação? Primeiro, no transtorno depressivo, eu perco o prazer, eu sinto uma anedonia por tudo, uma desesperança, um medo de morte, pensamentos recorrentes sobre mortes, muito constante, muito frequente. Num contexto de estresse pós-traumático, eu tenho mais um transtorno que lembra um transtorno de ansiedade, mas associado àquele gatilho relacionado ao meu estresse traumático. Já no contexto de luto, eu vou ter sintomas muito parecidos com o transtorno depressivo, mas associados a um desencadeante específico. Então, eu tenho um prejuízo funcional igual no transtorno depressivo, mas eu não tenho um impacto disso em todas as minhas relações do dia. Por exemplo, eu não sinto prazer em comer no transtorno depressivo. Eu não sinto prazer em comer sem meu companheiro quando está associado ao luto, sem a pessoa que eu perdi. Eu não gosto de ir em festas, não tenho prazer em ir em festas no transtorno depressivo. No luto, eu não sinto ânimo em ir para festas que eu poderia estar com ele e isso me remete ao raciocínio, à lembrança dele. Mas eu continuo conseguindo fazer as coisas do meu dia a dia que não me trazem à memória o luto, aquela perda. E lembra que o luto pode ser de pessoa ou de objetos, de animais, de coisas que são muito importantes para o doente, tá? O luto reflete perda. E a grande diferença é que no luto eu tenho todos os sintomas do transtorno depressivo, mas associado àquela perda em especial. E o transtorno depressivo daí não. Por si só, eu tenho um impacto em todos os âmbitos da minha vida, certo? O tratamento recai sobre psicoterapia, mas frequentemente a gente precisa de uso de medicação também, como inibidor de recaptação de serotonina, fluoxetina, paroxetina, escitalopram, antidepressivos tricíclicos, e a mirtazapina é uma escolha para pacientes idosos porque tem menos impacto, menos efeitos colaterais, certo? Bom, além do transtorno depressivo, outro transtorno que a banca gosta bastante é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é definido principalmente pela presença de um medo excessivo e uma ansiedade. O medo excessivo é desproporcional à ameaça que o paciente está tendo. Então, ele tem muito medo de sair de casa, porque a qualquer momento ele pode passar por um arrastão, por exemplo, só que não costuma acontecer arrastão na cidade que ele está vivendo, certo? E uma ameaça, a ansiedade é ficar sentindo uma ameaça em relação a coisas do futuro. Então, nossa, lá em dezembro vai vir muita gente para o país, vai vir muita gente, muito turista para o país. Então, pode ser que aumente o risco de arrastão, pode ser que aumente o risco de sequestro relâmpago, e eu começo a sofrer desde hoje por conta disso. Eu tenho um sofrimento excessivo associado à inquietação,
a tensão muscular, fadiga, dificuldade de concentração e tudo isso desproporcional e com impacto na minha vida. Então não é simplesmente, nossa, eu tenho medo de ir lá naquela região porque há muito tempo atrás tinha arrastão, mas bora lá. Não, é a pessoa que deixa de fazer determinadas coisas, que tem impacto, que fica taquicárdico, tem manifestações sintomáticas, né, orgânicas mesmo, secundárias a esse sofrimento psíquico, certo? De diagnósticos diferenciais, a banca costuma explorar muito alguns conceitos específicos. Então, eu tenho o transtorno de ansiedade generalizada, que é o transtorno de ansiedade que se aplica a qualquer âmbito da vida, o transtorno de ansiedade social, e aí o transtorno de ansiedade social é aquela pessoa que tem medo da convivência com outras pessoas pelo julgamento. É aquela pessoa que acha que o chefe está sempre falando mal dele, que o colega está querendo provocar alguma coisa para ele tem medo de estar em ambiente com muitas pessoas porque pode estar sendo julgado por quem ele é. O transtorno de ansiedade social é aquele paciente que tem medo de estar com outras pessoas pelo julgamento, que é diferente da agorafobia. Na agorafobia, o paciente tem medo de estar com muita gente, de estar num ambiente muito cheio, precisar fugir dali e não conseguir, porque o ambiente está muito cheio. É aquela pessoa que entra no ambiente já olhando, onde se eu consigo sair dali, se eu não consigo, certo? Qual o detalhe, gente? Não surta, viu? Tá todo mundo aí pensando, eu tenho um transtorno de ansiedade social, eu tenho agorafobia. Calma, lembra que para ser definido como um transtorno mental, eu tenho que ter impacto na minha vida, certo? Além disso, eu tenho o transtorno de pânico e as fobias específicas. Fobia específica, medo de aranha, por exemplo, medo de lugares fechados, como a claustrofobia. E o transtorno de pânico é todo o impacto da ansiedade, mesmo do transtorno de ansiedade, mas desencadeado por um gatilho específico que traz manifestações orgânicas de sudorese, taquicardia, medo iminente de morte, pode ser precedido ou seguido por desmaio também. Então, é a presença de manifestações orgânicas abruptas a partir de um gatilho específico, certo? Principal linha de tratamento para o transtorno de ansiedade são as técnicas psicoterápicas, a psicoterapia. Além disso, a gente pode usar o uso de algumas medicações, como inibidor de recaptação de serotonina, antidepressivo tricíclico e, eventualmente, eu posso abrir mão também de um benzo. Lembra que lá no transtorno depressivo a gente não usa o benzodiazepínico, ele não tem impacto, ele inclusive pode piorar os sintomas do teu doente. Agora, no transtorno de ansiedade, eventualmente, naqueles momentos mais agudos, o paciente pode usar o benzodiazepínico para controle de agitação, para controle do sofrimento. Então, por exemplo, tá tendo uma crise de pânico, naquele momento, ele pode usar um comprimido de benzo de resgate, mas lembrando que o benzodiazepínico pode causar dependência, certo? Um outro transtorno que a tua banca também gosta de cobrar, mas aí ela cobra menos, às vezes cobra mais como diagnóstico diferencial das alternativas, é o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. O TOC é definido pelas obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos que invadem a cabeça da pessoa de maneira repentina, certo? É um impulso ou imagem que vem na cabeça do paciente de modo repetitivo e intermitente e causa angústia. Já as compulsões é um fenômeno motor ou comportamental que pode estar associado a esse pensamento. Por exemplo, eu tenho que andar na rua sempre não pisando nas linhas. Esse é uma compulsão. E eu tenho que fazer isso porque senão alguém da minha família pode morrer. Uma obsessão. Do nada vem um pensamento de que se eu não servir a mesa nessa ordem específica, tal e tal pessoa vão morrer. Isso vai gerando uma culpa e um retroalimenta a outra. Pensamentos repentinos invadem a sua cabeça, impulsos, e podem desencadear ou não manifestações comportamentais percebidas pelos outros de compulsão, certo? O tratamento para isso é psicoterapia, não existe nenhum remédio específico indicado nessas situações, certo?
E para finalizar, eu tenho os transtornos de personalidade. Aqui, para nossa sorte, a banca não gosta de cobrar os quase ou mais de 10 transtornos que existem. Ela gosta de cobrar principalmente o transtorno paranoide, transtorno esquizoide, antissocial, borderline e narcisista. Quando eu falo do transtorno paranoide, eu estou me referindo a um paciente que tem desconfiança excessiva e suspeita de que outras pessoas ao seu redor tenham motivações para fazer determinadas coisas ruins, um comportamento malévolo. Ele é um paciente paranoico, tá sempre achando que as pessoas estão tentando fazer algo de ruim com ele e tudo mais. E eu tenho certeza que nesse momento você está pensando, nossa, Ana, mas não foi isso que você falou lá no transtorno de fobia social? E isso cai como diagnóstico diferencial na prova. O detalhe é que na fobia social, o paciente tem medo de estar com todo mundo e ser julgado por isso. Aqui, isso não tem impacto em termos de medo, é só uma pessoa que tem como característica estar sempre pensando que as pessoas estão fazendo algum mal para ela, estar sempre desconfiada. E isso traz repercussão no dia a dia, mas não causa medo, ansiedade, angústia por conta disso. É um pensamento recorrente de desconfiança, certo? O transtorno esquizoide é aquele paciente que a gente tem, por linguagem coloquial, chamar de antissocial. É o paciente com retraimento social, que tende a ser mais solitário. Cuidado com o termo antissocial, porque o transtorno de personalidade antissocial é daquela pessoa que tende a não respeitar as regras. E por não respeitar as regras, não criar sentimentos por outros indivíduos ou situações, ela pode cometer crimes. É o clássico transtorno de personalidade do psicopata, mas não necessariamente ela vai cometer crimes. Ela pode ter, enfim, técnicas de tratamento com psicoterapia, especialmente se isso é identificado desde a infância, para impedir, para promover que ela consiga controlar, reprimir esse sentimento, ou que ela aprenda que apesar de ela não sentir vontade de respeitar as regras, ela é obrigada socialmente a respeitar aquelas regras. Então, não necessariamente vai ser sinônimo de criminalidade. Não confundam. Esquizoide é aquele comportamento antissocial, retraído. Antissocial é aquele paciente que não respeita as regras, lembra do psicopata, certo? E eu tenho um transtorno de personalidade borderline, que classicamente é conhecido como a pessoa que quer chamar a atenção, mas isso é, obviamente, um estereótipo colocado, né? Não é correto de a gente usar isso, mas são aquelas pessoas que têm um transtorno que justifica um comportamento de instabilidade nas relações interpessoais. É aquele paciente que tem instabilidade na avaliação da autoimagem, dos afetos, tem impulsividade acentuada, ela tem maior risco de suicídio, mas não por ideação suicida, por um pensamento depressivo, e sim pelo impulso. Então ela tem risco de cortar os braços, por exemplo, ela tem uma instabilidade em todas as relações. Hoje ela tá muito bem, tá relacionando com você, tá conversando com você sobre N coisas, e de repente ela fica mega frustrada, decepcionada com algo que você fez, e isso gera um comportamento impulsivo que coloquialmente parece que o paciente está querendo chamar a atenção, mas lembra que isso é um transtorno de personalidade, não é proposital, não é intencional, certo? E eu tenho um transtorno narcisista, que é aquele paciente que tem um senso aguçado de autoimportância. Ele acha que só ele é foda, só ele consegue fazer as coisas, ninguém pode substituí-lo, ele não tem empatia pelos sentimentos ou pelas habilidades dos outros. O fato é que apesar da manifestação externa desse doente ser assim, de alta importância, de ego inflado, na prática, na verdade, ele tem um comportamento dentro dele, na verdade, ele se sente sempre inferior, ele tem um excesso de preocupação com a imagem que ele está repassando para as outras pessoas. Então, existe uma dicotomia entre o que o paciente demonstra como uma grandiosidade, como o fato dele ser único, inigualável, imbatível, quando, na verdade, por dentro, ele tem bastante sofrimento relacionado a essa condição. Certo? Pensou em transtorno de personalidade, pensou em transtornos mentais de maneira geral, eu sei que é bastante coisa, mas o mais importante quando se pensa na prova é enquadrar esses pacientes em gavetinhas mesmo, em protótipo da doença, e tentar ali na tua prova encontrar características definidoras que sejam suficientes para você definir que tende a ser mais aquele diagnóstico do que um diagnóstico diferencial que a banca tenta te explorar. Beleza? Então vamos falar um pouquinho agora de ventilação mecânica.
Quando a gente fala de ventilação mecânica, é muito importante que eu reconheça alguns conceitos e os padrões ventilatórios básicos principais. Sobre conceito, vamos começar pela frequência respiratória. Frequência respiratória é o número de incursões respiratórias que meu paciente faz por minuto. Essa frequência respiratória pode ser definida pela gente, no próprio ventilador, se o paciente tiver um ritmo controlado, ou pode ser definida pelo próprio paciente, se ele tiver um ritmo assistido controlado, ou mesmo no módulo de ventilação espontânea, no módulo de suporte, por exemplo. Depois eu tenho o volume corrente. O volume corrente é o volume que entra e sai do meu pulmão, o volume que corre, que entra e sai do meu pulmão a cada incursão respiratória. Então, cada vez que eu inspiro, entra 400, 500 ml de ar, por exemplo, e quando eu expiro, sai a mesma quantidade de ar. O volume corrente inspiratório deve ser igual ao volume corrente expiratório. Se ele estiver sendo diferente, pode ser que esse meu paciente está tendo eliminação, vazamento pelo circuito e por isso que o ventilador não está identificando o volume corrente expiratório igual ao inspiratório. Ou pode estar acontecendo porque meu paciente está retendo ar dentro dele. Essa retenção de ar vai justificar uma hiperinsuflação pulmonar que vai ter repercussão na nossa ventilação mecânica como autopip. Guarda esse nome, depois a gente volta a recapitulá-lo, certo? Depois, eu tenho o volume minuto. O volume minuto é definido pela multiplicação entre a frequência respiratória e o volume corrente, ou seja, é o volume total que meu paciente faz naquele entra e sai do pulmão dele em 1 minuto, ou seja, é o volume que entra por incursão respiratória multiplicado pela frequência respiratória do próprio doente. Aqui tem duas coisas que são muito importantes de eu documentar. Sempre que eu faço uma troca gasosa, o meu objetivo de troca principal é oxigênio e CO2, certo? Para a troca do oxigênio, eu preciso de uma membrana alvéolo capilar íntegra. O mais normal possível, não edemaciada, não destruída, porque é muito mais fácil difundir o CO2 do que difundir o oxigênio. Já para minha troca de CO2, eu preciso de uma lavagem alveolar adequada, ou seja, eu preciso que o ar do meu alvéolo seja trocado, porque essa difusão pela membrana alvéolo capilar é mais facilitada para o CO2, certo? Para que tenha essa lavagem alveolar adequada, eu preciso de um volume minuto adequado. Ou seja, se o teu paciente está retendo CO2, uma das estratégias que eu posso ter é aumentar o meu volume minuto, aumentar a minha lavagem alveolar. E eu faço isso aumentando a frequência respiratória, se o paciente tiver um volume controlado, no modo de ventilação, na verdade, controlado, ou eu posso aumentar o meu volume corrente. Esse aumento do volume corrente pode ser ajustando o volume mesmo, se meu paciente tiver numa ventilação regulada, controlada a volume, ou pode ser aumentando a pressão, se meu paciente tiver numa ventilação guiada por pressão, seja ela de suporte ou controlada, certo? Depois desses conceitos, eu também tenho o fluxo. O fluxo é a velocidade com que o meu ar vai entrar ou sair para os meus pulmões. O fluxo geralmente é definido em 30 a 60 litros por minuto, principalmente para facilitar cálculos, certo? O que isso significa? Se eu tenho um fluxo de 60 litros por minuto, significa que em 60 segundos, ou seja, 1 minuto, eu tenho a capacidade de colocar 60 litros dentro do pulmão do meu doente. Mas, obviamente, eu não coloco os 60 litros. Então, se em 60 segundos, 60 litros, em 1 segundo eu colocaria 1 litro. Em meio segundo eu colocaria meio litro, ou seja, 500 ml mais ou menos, que equivale aproximadamente ao volume corrente habitual que a gente faz, tá? Um pouco maior. Então, isso que é definido pelo fluxo. O fluxo pode ser definido no meu aparelho ou pode ser livre, meu paciente que faz. Quando eu tenho uma ventilação controlada a volume, a gente define o fluxo, porque eu tenho que dizer em quanto tempo aquele volume vai entrar dentro do meu doente, certo? E aí entra outra variável, o tempo. Eu sempre estabeleço uma relação de tempo ins e expiratório. Essa relação saudável é cerca de 1:2 ou 1:3. Então, por exemplo, se eu levo 1 segundo para inspirar, eu vou levar 2 segundos para expirar, para colocar o mesmo volume corrente agora para fora. Ou 1 segundo para inspirar, 3 segundos para expirar. O detalhe é que quando eu estou diante de uma doença obstrutiva, quanto maior o meu tempo expiratório, melhor é para o meu doente, porque eu consigo eliminar esse ar
com maior facilidade. Daqui a pouquinho a gente já discute um pouco mais o porquê, certo? Bom, outros conceitos. Fração inspiratória de oxigênio é quanto que eu estou dando de oxigênio para o meu doente. Lembra que a FO2 basal em ar ambiente é de 21%, então nunca vai ser menor do que isso, mas a gente pode ajustar essa fração de oxigênio guiada por uma saturação ou mesmo guiada pela PIP. O que é isso? PIP significa Positive and Inspiratory Pressure, ou seja, a pressão inspiratória final na via aérea. Equivale à pressão exercida pelo ar que fica dentro do meu pulmão, que não é eliminado. Então, no final da minha expiração, eu fico com um pouquinho de ar dentro do pulmão, a pressão expiratória final nos meus alvéolos, certo? Essa pressão expiratória final, ela vai oscilar, eu vou construir outras pressões em cima dela, mas eu nunca vou variar, a tendência é que eu não deixe uma pressão menor do que a determinada. E essa pressão expiratória final é importante para que eu não colapse a minha via aérea, para que eu mantenha uma quantidade de ar mínima suficiente para não fazer uma atelectasia global desse meu pulmão, certo? Além da PIP, outras pressões importantes do meu doente são a pressão de pico e a pressão de platô. A pressão de pico é aquela pressão que atinge as vias aéreas quando todo o ar é colocado para dentro. É a pressão máxima intraalveolar. Depois eu tenho a pressão de platô. Eu preciso de uma pressão maior para vencer a resistência desse pulmão, para vencer a dificuldade de colocar o ar para dentro. E depois eu mantenho uma pressão basal, ou seja, naquele momento que eu não estou tendo troca de ar, que o ar não está nem indo para frente nem indo para trás, eu tenho a minha pressão de platô. Como isso acontece no momento que eu não estou tendo troca de ar, nem ar colocando para dentro, nem ar tirando para fora, eu posso calcular a minha pressão de platô através de uma pausa inspiratória. O paciente inspirou, faço uma pausa inspiratória. Esse ar que está ali dentro equivale à minha pressão de platô. Isso também vai ser importante para cálculo da driving pressure, ou seja, variação de pressão, que é a minha pressão de platô menos a PIP, ou seja, quanto que teve de variação no meu parênquima pulmonar em relação ao basal, ao final da expiração, e o começo da inspiração. Todos esses fatores, todas essas pressões são importantes para cálculo de complacência e resistência. A complacência está relacionada com a elasticidade pulmonar, a capacidade de eu colocar ar dentro dos meus pulmões. Ou seja, aquele pulmão que é extremamente complacente, como o pulmão do DPOC, que tem muita destruição arquitetural e consegue receber ar, que é uma beleza, esse pulmão complacente, ele vai ter uma maior complacência, como o próprio nome sugere, certo? Essa complacência é calculada a partir do volume corrente sobre a variação da pressão de platô menos a pressão de PIP. E isso me define uma complacência estática. Se eu quiser calcular uma complacência dinâmica, que é menos utilizada na prática, a gente pode levar em consideração a pressão de pico menos a PIP. Isso significa o quê? Principalmente pensando na complacência tradicional calculada pela pressão de platô. Se eu tenho uma maior variação de pressão, significa que o meu pulmão é muito duro, que foi difícil colocar aquele mesmo ar para dentro. Ou seja, se a minha pressão de platô, a pressão inspiratória, a pressão de pausa inspiratória é muito alta em relação à PIP, significa que foi mais difícil colocar o ar para dentro. Logo, meu paciente tem uma baixa complacência. Foram os pulmões duros do COVID, por exemplo, tá? No outro extremo, eu tenho um paciente com alta complacência, que é aquele que tem destruição arquitetural, que facilmente coloca o ar para dentro. Se ele coloca o ar para dentro muito fácil, ele tem uma baixa pressão de platô, então uma variação é pequenininha. Para fazer o mesmo volume corrente, ele vai ter uma complacência maior, já que são inversamente proporcionais, certo? No outro extremo, a gente tem a resistência. A resistência avalia a dificuldade com que esse ar vence uma obstrução para atingir o pulmão. Geralmente, a minha resistência vai ser definida pela diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô, dividido pelo fluxo inspiratório. Por isso que geralmente a gente seta o fluxo em 30 ou 60 litros por minuto, para facilitar, litros por segundo, perdão, para facilitar o meu cálculo em segundos, certo? Qual o detalhe? A minha pressão de pico menos a pressão de platô mostra a dificuldade que o meu ar tem para entrar na via aérea. Ou seja, se ele tem uma obstrução, ele tem muita dificuldade em colocar o ar para dentro. Depois que o ar está lá,
a complacência, a distribuição do meu pulmão, a dificuldade dele receber aquele ar pode ser bem pequenininha, então a pressão de platô pode abaixar. A dificuldade foi na entrada. Ele precisou exercer grandes pressões para colocar esse ar para dentro, certo? Falamos de todos esses conceitos. Vamos agora para talvez o ponto principal quando a gente revisa a ventilação mecânica, que é falar dos modos ventilatórios básicos. Começando pelas ventilações por volume controlado. No volume controlado, a gente vai ciclar a volume, ou seja, passar de uma inspiração para uma expiração quando o volume que eu setei tiver entrado no pulmão do meu doente. O meu disparo é a tempo, ou seja, ele inicia cada incursão respiratória a partir de um tempo que eu defini. E o meu limitante, aquilo que eu defino, que eu seto no aparelho, é o fluxo. Lembra, se eu definir um fluxo de 60 litros por segundo, significa que vai entrar um volume de 500 ml em meio segundo, certo? Se vai entrar 400 ml em 0,4 segundos. E assim sucessivamente. Por consequência, eu vou ter definido a frequência respiratória do meu doente para poder setar o tempo de disparo, o volume corrente, porque vai ser isso que vai determinar que agora ele pode mudar para a fase expiratória, e o fluxo inspiratório, que é o que vai ser limitante de todo o meu processo. A pressão das vias é uma consequência da complacência e da resistência, e esse é o modo classicamente desconfortável. Quando eu olho para as curvas, o que me define que essa é uma curva de volume controlado? O fato de que a minha curva de fluxo é estável, ela é limitada a fluxo, então a minha curva de fluxo é quadrada. Em geral, esse é um ritmo desconfortável, os pacientes têm dificuldade de estar ventilando nele, se eles estiverem bloqueados, daí não, mas se eles tiverem uma tendência a assistir o ciclo ventilatório, ele acaba fazendo bastante assincronia, porque é um modo ventilatório pouco fisiológico, certo? Falei de modo assistido controlado. No modo volume assistido controlado, é o meu paciente que dispara o ciclo. Agora o disparo não é mais definido pelo tempo, não foi a frequência respiratória que eu setei. Como eu percebo isso? Eu tenho um volume controlado com a curva de fluxo quadrada, porque é o meu fator limitante. A minha curva de pressão é um V invertido, certo? Mas o detalhe é que o estímulo do meu paciente foi definido por um entalhe, por uma pressão negativa no início da minha curva de pressão, que é o que justifica que é o meu paciente que está desencadeando aquele ciclo, certo? Passando para o próximo modo ventilatório, tem o modo a pressão controlada. Na pressão controlada, o meu paciente vai disparar também a tempo. A cada tempo que eu defino, ele vai puxar uma inspiração. E ele cicla, ou seja, ele passa da inspiração para expiração a partir do meu tempo inspiratório. Então, por exemplo, se eu dei que ele vai inspirar por meio segundo, quando der meio segundo ele já começa a expirar. E o meu limitante é a pressão que eu dei para as vias aéreas. Então, a gente vai setar a frequência respiratória, porque eu preciso de um tempo para iniciar a minha frequência respiratória. Eu vou setar um tempo inspiratório, porque é isso que define que eu parei de inspirar, agora eu vou expirar. E eu vou setar uma pressão inspiratória, a pressão que é colocada acima da PIP para ajudar o meu paciente a inspirar. O volume vai ser consequência dessas variáveis. Então, se eu dou uma pressão acima da PIP, uma pressão inspiratória de 20, por exemplo, e o meu paciente é pouco complacente, significa que ele vai fazer pouco volume corrente com aquela pressão, porque ele não vai conseguir distender o alvéolo o suficiente, já que ele tem uma baixa complacência. Agora, se meu paciente tem uma alta complacência, ele recebe ar com facilidade, quando eu coloco uma pressão de 20, o volume corrente dele vai ser um pouco maior, certo? Quando eu olho para a curva, agora lembra que o meu limitante é a pressão. Logo, a curva reta é a curva pressórica, certo? A curva reta é a curva pressórica. No volume controlado, a curva reta era a curva de fluxo e a curva de pressão era um V invertido. No modo ventilatório pressão controlada, a curva reta é a curva pressórica, certo? Lembra que aqui eu estou limitando a pressão e, por consequência, o fluxo
é livre. O que eu faço é controlar os tempos, exceto se eu estiver no modo de pressão assistido controlada, ou seja, agora o meu paciente também pode disparar os ciclos, ele pode iniciar a inspiração. Na pressão controlada é o meu ventilador que dispara, na pressão assistido controlada eu tenho um entalhe negativo na curva de pressão, mostrando que foi meu paciente que deu o estímulo para iniciar aquele fluxo, para iniciar aquele ciclo respiratório, certo? E para finalizar, a gente tem a pressão de suporte, que é disparado o ritmo mais confortável desses modos ventilatórios básicos, porque meu paciente ventila como quiser. Aqui eu tenho um disparo desencadeado pelo esforço do meu doente. Esse esforço pode ser marcado por sensibilidade mesmo, ou pela sensibilidade à pressão que eu tô definindo no meu ventilador. O limitante vai ser a pressão de suporte, ou seja, a ajudinha que eu dou para ele respirar. E a minha ciclagem, eu passo de inspiração para expiração através de um percentual de fluxo. Então, eu defini que o fluxo era de 60 litros por segundo. E eu defino que quando eu atinjo o fluxo, quando eu atinjo 25% do fluxo que eu tinha colocado, meu paciente cicla. Ele passa para o modo expiratório. Esse percentual de fluxo pode variar a depender do tempo neuronal do meu paciente. Existe paciente que eu acho que o percentual de fluxo vai ser melhor se estiver em 50%. Existe paciente que eu acho que o percentual de fluxo melhor vai ser 10%. O detalhe é que aqui o volume também é consequência. É consequência do quê? Da capacidade do meu paciente de exercer um esforço para colocar o ar para dentro, mas a ajuda que eu dou para o meu doente através da pressão de suporte. Assim eu vou ter o meu volume corrente. E o disparo, esse esforço, pode ser regulado tanto a pressão ou a fluxo. Isso depende do que eu coloco no meu ventilador, certo? Nas minhas curvas, eu não tenho nenhuma curva quadrada, porque o fluxo é livre, o meu modo é espontâneo, então eu tenho os entalhes justificando o esforço do meu doente, entalhe com pressão negativa. E o grande detalhe é que cada curva pode ser diferente uma da outra. É o melhor método para a gente realizar um desmame de ventilação mecânica, certo? Para finalizar a ventilação mecânica, eu quero discutir contigo algumas particularidades, especialmente a ventilação mecânica do paciente com SARA e do paciente com asma ou DPOC. Lembra que no doente com asma ou DPOC eu tenho um distúrbio obstrutivo. O clássico da doença obstrutiva é que eu tenha maior dificuldade de colocar o ar para fora do que para dentro. Por quê? Quando eu inspiro, eu faço pressão negativa no meu tórax, ou na ventilação mecânica eu faço pressão positiva, e isso ajuda a expandir o meu pulmão. Quando eu expiro, na minha ventilação espontânea, eu faço pressão positiva com o meu tórax e no meu ventilador isso é passivo, então tem mais chance de eu colabar as minhas vias aéreas. Ou seja, independente de ser ventilação mecânica ou ar ambiente, é mais difícil numa doença obstrutiva colocar o ar para fora do que colocar o ar para dentro, certo? Esse padrão obstrutivo pode desencadear uma autopipe, ou seja, a pressão expiratória final das vias aéreas tem aquilo que eu defini no ventilador, mas também tem um resto de ar que está entrando e não está saindo. Meu volume corrente expiratório é diferente do inspiratório e está exercendo uma pressão final. Essa autopipe vai ser identificada através de uma pausa expiratória ou da observação da curva de fluxo, onde eu não zero a minha curva de fluxo expiratória, ou seja, a curva de fluxo negativa, ela não chega ao zero. Eu não estou colocando todo o ar para fora, certo? Bom, então se eu tenho uma obstrução que pode ou não causar uma autopipe, a minha consequência no quadro clínico desses doentes vai ser uma acidose respiratória por retenção de CO2. Aí a gente discutiu lá na frente, retenção de CO2 tem impacto no volume minuto. Então, se eu aumentar o volume minuto, ajustando a frequência respiratória ou volume corrente, eu vou conseguir lavar mais CO2 e melhorar esse doente, certo? Errado. Errado! Ninguém printa isso daqui e diga que eu falei isso, viu? O detalhe é que na obstrução o problema não está na quantidade de ar que lava os meus alvéolos. O problema não é a lavagem dos alvéolos, e sim o tempo para colocar o ar para fora. Eu não consigo fazer com que o ar que está lavando saia.
Então, o meu método terapêutico é dar mais tempo para o ar sair. Eu consigo dar mais tempo para o ar sair, reduzindo a minha frequência respiratória ou aumentando o tempo expiratório. Então, se eu estava numa relação de 1:2, por exemplo, 1 segundo inspirando, 2 segundos expirando, eu vou passar para uma relação de 1:3, para favorecer a eliminação desse ar no final da expiração, certo? Já pacientes com SARA, lembra lá que eu tenho que indicar uma ventilação protetora. A ventilação protetora está recomendada principalmente nas primeiras 48 horas. Todos os estudos foram feitos com 48 horas, onde eu tendo a colocar meu paciente numa ventilação controlada, seja volume ou a pressão. Isso pode variar, não existe um superior ao outro, mas meu objetivo é fazer uma ventilação com volumes baixos, 4 a 6 ml por quilo de peso predito, mais ou menos, e sem estourar a pressão de platô. A pressão de pausa inspiratória deve ser menor ou igual a 30 centímetros de água. E, por conceitos mais recentes, apesar de não ter uma comprovação científica robusta, também estaria adequadamente falar que eu posso objetivar um controle de driving pressure, ou seja, uma pressão de platô menos uma pressão de PIP menor que 15 centímetros de água. Certo? Fechamos ventilação mecânica, vamos debater os nossos últimos temas, começando por artrites. Artrites vai ser um pupurri. Eu tenho que sempre pensar no quadro clínico, como estabeleço o diagnóstico e como faço o tratamento, certo? Então, se eu tenho lá, se a tua banca coloca um paciente, homem de meia idade, que gosta de um churrasquinho, de uma cervejinha, que além disso, pode ou não ter uma alteração no ácido úrico sérico. O ácido úrico medido no contexto da doença dele pode ser inclusive normal, porque o que impacta na abertura desse quadro clínico é a variação sérica do ácido úrico, que pode promover precipitações, certo? Que dá entrada com quadro de podagra, uma monoartrite distal do hálux. Não precisa necessariamente ser podagra, ele pode ter monoartrites de outras articulações, principalmente de membros inferiores, por considerar uma temperatura menor das extremidades e uma deposição por gravidade. O quadro clássico é da articulação do hálux, mas pode ser tornozelo, pode ser joelho, especialmente se o paciente já tem um quadro mais crônico e que eventualmente também se manifesta com depósitos endurecidos sobre as articulações, que a gente caracteriza como a presença de tofos gotosos. Você faz uma punção dessa articulação sinovial, uma artrocentese, e observa a presença de cristais com birrefringência negativa na luz polarizada, em forma de bastão. A partir desses achados clínicos e laboratoriais, o meu diagnóstico é de gota. E aí o tratamento depende se eu estou numa fase aguda ou crônica. Se eu estou numa fase aguda, a recomendação é pelo uso de anti-inflamatório, eventualmente colchicina, e aí atenção se o teu paciente tiver alergia a anti-inflamatório, isso já foi pegadinha da prova da USP, e eventualmente a gente pode fazer até corticoide intra-articular. Como regra geral, apesar de a gente já discutir na literatura que isso é bastante controverso, a gente vai começar um hipouricemiante, ou seja, uma droga que vai controlar os níveis de ácido úricos para prevenir a recorrência de crises apenas naquele paciente crônico, fora da crise, porque o uso do hipouricemiante, como allopurinol, pode precipitar uma nova crise, certo? Então, como regra geral, eu não uso o allopurinol no contexto agudo, beleza? Bom, vamos para outra então, ó. Agora eu tenho um paciente com um quadro extremamente agudo de dor articular, calor, associado a muita manifestação de inflamação local. Esse paciente está bastante toxemiado. E na história clínica, a banca pode te trazer alguns fatores de risco, como o uso de drogas injetáveis, uma infecção de corrente sanguínea, uma cirurgia ortopédica com uso de prótese recente. E classicamente eu tenho uma presença de uma monoartrite em uma articulação anteriormente doente ou não. Eu, nesse contexto de febre, sinais sistêmicos de toxemia, eu coleto a hemocultura desse doente, que ela pode vir positiva, mas também pode vir negativa, e isso não exclui o diagnóstico. Quando ela vem positiva, frequentemente ela demonstra a presença de cocos gram-positivos. O Staphylo aureus está presente em 75% das artrites desse tipo. Aí a gente vê aquela articulação mega inflamada, uma monoartrite aguda no pronto-socorro, minha primeira conduta é puncionar.
A artrocentese diagnóstica, ela mostra um líquido de aspecto extremamente turvo e com características de infecção bacteriana, ou seja, alta celularidade, predomínio de polimorfonucleoses, com glicose reduzida, proteína, ou seja, prova de inflamação bastante aumentada, que pode ou não ter alteração de Gram e geralmente vai ter uma cultura positiva. Cuidado, o Gram normal não exclui o meu diagnóstico. Pode ser só uma dificuldade do método diagnóstico pela presença de muita inflamação, muito pus, muita célula de defesa, certo? Mas a minha cultura frequentemente vai vir positiva e quando ela vem positiva, ela é praticamente confirmatória, ela é sensível e específica. Diante desse contexto em que a minha hemocultura mostrou cocos gram positivos ou que na minha hemocultura mostrou cocos gram positivos, que identificou especialmente o Staphylo aureus, a gente tem que pensar numa artrite séptica não gonocócica, beleza? A gente pode pensar em outros agentes também, como salmonela, pseudomonas, principalmente a depender dos fatores de risco de base do meu paciente. O detalhe, o tratamento é composto por 2 pilares. O primeiro, artrocentese terapêutica. A punção não é só diagnóstica. Lembra que eu tenho uma infecção em foco fechado, então a punção também serve para eu tirar dali todo o pus. Mas além disso, a gente tem que fazer um antibiótico por tempo prolongado, 2 a 4 semanas, antibiótico terapia, pelo menos inicialmente endovenosa, depois pode ser guiada por antibiograma, com oxacilina ou vancomicina, se for um agente resistente à oxacilina meticilina, certo? Qual o detalhe? As principais complicações da artrite séptica são sepse, como o próprio nome sugere, ou mesmo choque séptico no contexto agudo, e num contexto crônico, frequentemente esse paciente evolui com uma artrose, com uma osteoartrose, uma inflamação crônica com destruição arquitetural daquela articulação, certo? Vamos passar para a próxima. Agora eu tenho um homem jovem com relato de relação sexual desprotegida. Lembra que a gente falou, colocou relação sexual desprotegida, não tá aí à toa. Junto disso, o quadro clínico dele é dividido em 2 polos. Num primeiro momento, ele tem uma poli ou oligoartrite assimétrica, migratória, uma hora está no punho, outra hora está no joelho, associada a sintomas sistêmicos como febre e pode ter manifestações de entesite, dactilite ou mesmo manifestações cutâneas de dermatite, mostrando que tem algum bichinho circulando na minha corrente sanguínea e mais do que isso, desencadeando uma resposta inflamatória, imune, de defesa. Num segundo polo, esse bichinho resolve se depositar numa ou em 2 articulações, fazendo uma oligomonoartrite localizada. Vamos resumir esse quadro clínico? Eu tenho um homem jovem com relação sexual desprotegida que pode ou não te referir a uma uretrite atual ou pregressa, que tem como quadro clínico evolutivo global uma tendinite com oligoartrite com lesões de pele do tipo pústulas. Nesse contexto clínico, a gente vai coletar uma hemocultura. A hemocultura, na primeira fase da doença, pode mostrar para a gente a presença de diplococos gram-negativos, característicos da Neisseria gonorreia. Naquela segunda fase, que eu tenho uma oligomonoartrite, a hemocultura dificilmente vai vir positiva, mas a minha punção articular também demonstra a presença desses diplococos gram-negativos, com aquelas mesmas características de artrite séptica, líquido turvo, celularidade aumentada, com predomínio de polimorfo nuclear, com Gram identificando a Neisseria gonorreia e com cultura também positiva. Qual o detalhe? Lembra que o Gram tem baixo valor preditivo negativo. Então, se tem cara, focinho, rabo de porco, não queira dizer que é avestruz. É porco, entendeu? Então, tudo para artrite séptica gonocócica, mas não tinha o Gram positivo, galera, é artrite séptica gonocócica. Trata adequadamente. O tratamento é com ceftriaxone por 7 a 10 dias, certo? Partindo para outro caso clínico, agora a gente tem um paciente mais idoso, com uma dor crônica e pouco inflamatória, ela melhora com repouso, pode ter um pouquinho de rigidez matinal, mas que não dura mais de 30 minutos, que ela piora com esforço físico, que tem crepitação no deambular, que geralmente é mono ou oligoarticular e acomete principalmente articulações que fazem muitos movimentos repetitivos ou que seguram muito peso, como quadril, joelho ou interfalangianas, especialmente interfalangianas distais.
Na minha avaliação clínica, esse paciente pode ter algumas deformidades e quando eu peço exames de imagem, incluindo radiografias, eu observo uma diminuição do espaço articular, a presença de esclerose, destruição subcondral ou mesmo a formação de osteófitos, ou seja, espículas ósseas. Nesse quadro clínico, eu estou diante de um quadro de osteoartrose. O tratamento consiste em fisioterapia para fortalecimento muscular, perda de peso se tiver associação com sobrecarga de peso e uso de analgésicos simples. Eventualmente, uso de anti-inflamatórios tópicos tem benefício comprovado e uma baixa absorção sistêmica. Anti-inflamatório sistêmico, corticoide, não está indicado nesses doentes. Isso porque não existe drogas modificadoras de doença. Não existe benefício comprovado do uso de glicosamina, condroitina ou de acereína difundido para todos esses doentes, certo? Vamos passar para a próxima artrite. Agora vamos dizer que a gente está diante de um quadro clínico de pacientes que tenham acometimento do esqueleto axial associado a dactilite, dedos em salsichas, e entesites, ou seja, inflamação dos pontos onde tem inserção tendínea nos ossos, as ênteses. Pensando nesse quadro clínico, eu tenho que lembrar das espondiloartropatias soronegativas, como artrite reativa, artrite psoriásica, espondilite anquilosante. Elas têm esse nome porque elas têm as provas séricas, como fator reumatoide, FAM, anti-CCP, qualquer uma que vocês queiram pensar, negativas. E aí, se somado a isso, eu tenho um quadro clássico de um homem jovem, com uma dor lombar de caráter inflamatório, ou seja, que melhora quando ele está andando e piora com o repouso, associado à rigidez matinal, que pode ou não ter associação com uveíte anterior recorrente, e que na investigação, frequentemente, mais de 90% dos casos, tem um HLA-B27 e a identificação de uma sacroileite na ressonância sacra, com restrição da mobilidade lombar ao exame físico, ou mesmo um caráter ascendente de um acometimento axial, a gente tem que lembrar da espondilite anquilosante. E o tratamento da espondilite anquilosante são dois pilares principais: cessar o tabagismo, que tem forte associação com a doença, e indicar o uso de anti-inflamatório. Aqui o anti-inflamatório não é sintomático, é terapêutico. Para casos refratários, a gente pode usar imunobiológicos, a gente pode usar algumas outras drogas modificadoras de doença, como anti-TNF-alfa, e para esses pacientes o corticoide está proscrito, porque piora o quadro clínico, certo? Vamos para o outro polo. Falei de uma espondiloartropatia soronegativa, mas se eu tiver uma mulher de meia idade com uma artrite simétrica, mais distal e de caráter aditivo, acometendo pequenas articulações como mãos, punhos e pés, e que cursa com uma rigidez matinal importante que dura mais de 30 minutos, 1 hora, e não acomete interfalangiana distal. Principalmente quando ela evolui com deformidades numa fase mais avançada da doença ou tem acometimento de outros órgãos, como secura ocular, nódulos subcutâneos, como nódulos reumatoides, pericardites, derrames pleurais ou mesmo algumas manifestações neurológicas. Eu tenho que fazer uma investigação pensando na possibilidade de artrite reumatoide, especialmente se essa paciente vier com fator reumatoide positivo, teste sensível, mas não específico, e o anti-CCP positivo, um teste específico. Fechando o diagnóstico de artrite reumatoide, o meu tratamento implica no uso de drogas modificadoras de doença. A primeira escolha é o metotrexato, mas a gente pode usar outras drogas biológicas ou não biológicas, caso meu paciente seja refratário à resposta com metotrexato, como hidroxicloroquina, leflunomida ou mesmo os biológicos anti-TNF-alfa, rituximab, certo? Voltando para as soronegativas, se eu tiver um paciente que, além da artrite, ele tem lesões de pele, lesão de pele que quando eu tento descascar ela, sai um monte de casquinha branca e o fundo fica sangrando. As casquinhas brancas são o sinal da vela, o fundo sangrando é o sinal do orvalho. Além disso, tem alterações ungueais, como pitchings ungueais, e tem acometimento das ênteses, dedos em salsicha, com dactilite, e pode ter uma tenossinovite. Quando eu tenho artrite, entesite, acometimento de esqueleto axial, com lesões de pele, com sinal da vela, sinal do orvalho sangrante, acometimento ungueal, eu tenho que pensar na artrite
psoriásica. E o tratamento recai sobre o uso de anti-inflamatório sintomático, corticoide intraarticular, corticoide sistêmico piora a evolução clínica da doença, pode ter um rebote, e uso de drogas modificadoras de doença, a depender, na verdade, da gravidade do quadro clínico, certo? E para finalizar, as artrites soronegativas tem a artrite reativa. A artrite reativa é uma artrite que pode ser originária a uma infecção genital ou uma gastroenterite que dá manifestações à distância. Se eu tenho um paciente com artrite reativa aguda, assimétrica, aditiva, que junto com isso tem uma uretrite sem ter origem gonocócica e uma manifestação de conjuntivite, podendo ou não ter outras manifestações como balanite circinada, úlceras orais, queratoderma blenorrágico, eu tenho que pensar na síndrome de Reiter, que é uma artrite reativa causada pela Chlamydia trachomatis, certo? Na artrite reativa, eu não tenho infecção da articulação, não é como na artrite séptica, gonocócica e não gonocócica. Eu tenho uma resposta imune cruzada. Eu tento combater a minha infecção e acabo agredindo a articulação. A artrite reativa pode ser secundária a uma uretrite, por exemplo, ou uma gastroenterite. A artrite reativa secundária à Chlamydia trachomatis é caracterizada pela síndrome de Reiter, certo? O tratamento geralmente requer um tratamento curto, porque a doença involui em até 6 meses. Se não evoluir, a gente tem que procurar outros diagnósticos diferenciais e é mais sintomático. Geralmente com anti-inflamatório, eu uso drogas mais específicas se o paciente estiver ficando muito grave, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. Quando a gente está falando de insuficiência cardíaca, é muito mais frequente que a gente discuta o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque a evidência de impacto na sobrevida é muito maior naqueles pacientes com fração de ejeção menor que 40% ou parcialmente reduzida, menor que 50%, do que naqueles com fração de ejeção preservada, onde o impacto em sobrevida é muito menor. Mas quando eu penso em tratamento da insuficiência cardíaca, primeiro eu tenho que enquadrar o estágio da doença que meu paciente está. O estágio A é aquele que tem só fatores de risco, mas ainda não tem doença cardíaca. Por exemplo, hipertensão, diabetes, tabagismo. E meu objetivo é tratar os fatores de risco. No estágio B, eu já tenho um paciente com uma doença cardíaca, mas ainda assintomático. Nesse caso, eu já tenho indicação de iniciar as drogas modificadoras de doença, com impacto em sobrevida, certo? Já no meu paciente, no estágio C, é aquele doente que além de já ter a doença bem estabelecida, ele é sintomático. E no estágio D, é aquele paciente que, além de ser sintomático, ele está sendo refratário às medidas terapêuticas. É nesse doente que a gente começa a pensar em dispositivos, ou mesmo considerar a indicação de um transplante, se ele for candidato, certo? Então vamos detalhar um pouquinho o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quando eu falo de ser com fração de ejeção preservada, a única droga que se mostrou com impacto em sobrevida foi o inibidor de SGLT2, como a dapaglifosina, as glifosinas. Diferente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, onde eu tenho algumas drogas capazes de modificar o curso clínico da doença quando o paciente tolera o uso delas, certo? Nesse caso, quais são essas drogas? Para pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, está indicado o uso do beta-bloqueador a partir do estágio 2, ou a partir do estágio B, ou seja, o paciente já tem a doença bem estabelecida. Está indicado o uso de ECA ou BRA. E naqueles pacientes que são refratários, o IECA ou BRA pode ser substituído pelo inibidor da neprilisina e receptor de angiotensina, ou seja, valsartana e sacubitril. Além disso, o terceiro pilar terapêutico é composto por um antagonista mineralocorticoide, como a aldosterona. Qual o detalhe? Se a despeito dessas medicações, vasodilatador e ECA ou BRA com impacto no sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais beta-bloqueador, mais o uso da espironolactona, o paciente continua sintomático. Lembra da classificação de NIRA 1, 2, 3, 4. NIRA 1 é um paciente que está
pouco sintomático, tem sintomas só aos grandes esforços, NIRA 2, sintomas moderados, aos esforços moderados, NIRA 3, sintomas aos pequenos esforços e NIRA 4, sintoma muito refratário, mesmo em repouso. Aqueles pacientes que têm sintoma já com estímulos moderados, eles têm indicação da associação com pilar terapêutico já do inibidor de SGLT2, como a dapaglifosina, ou mesmo do inibidor da neprilisina, receptor de angiotensina, que é o valsartana com sacubitril, certo? Bom, dito isso, hoje a gente não tem mais um pilar terapêutico, eu tenho um quarteto fantástico, onde eu abro mão do uso de ECA, BRA ou inibidor o sacubitril com valsartana, uso um beta-bloqueador, uso antagonista de aldosterona e uso um inibidor de SGLT2, como as glifosinas. Caso o paciente mantenha refratariedade clínica, a gente pode abrir mão de outras medicações. E aí a escolha da medicação não tem mais impacto na sobrevida. Agora o meu impacto é simplesmente sintomático, então depende da manifestação clínica de doença do meu paciente. Se ele tem, por exemplo, uma fração de ejeção reduzida, com ritmo sinusal ou mesmo fibrilação atrial, mas se ele tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a minha escolha pode recair sobre a digoxina. Se esse paciente tem ritmo sinusal com uma frequência acima de 70 e fração de ejeção também muito reduzida, a minha escolha pode recair sobre a ivabradina, que ela tem atuação sobre o nó sinusal, então ela não pode ser usada naqueles pacientes com fibrilação atrial. E se eu tenho um paciente que é mal respondedor às drogas que agem sobre sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, por exemplo, pacientes afrodescendentes, eu posso substituir ou mesmo acrescentar essa medicação às minhas drogas. Então, ao invés de eu usar só IECA, só BRA, eu posso usar IECA e BRA associado à hidralazina com nitrato. Mas nenhuma dessas medicações vão ter impacto na sobrevida. Caso o teu doente seja refratário ainda assim, a gente pode ter indicação do uso de dispositivos, como CDI, se o paciente tiver alguma origem isquêmica para aquela insuficiência cardíaca, ou um Resync, especialmente se o paciente tiver um QRS mais alargado, acima de 120, acima de 150 milissegundos, ou mesmo colocar o paciente em fila de transplante, se ele for candidato a isso, beleza? Dito isso, vamos sistematizar e selecionar quais são as drogas com impacto sobre a mortalidade, que modificam a sobrevida da doença, e as drogas sem impacto na mortalidade, que só modificam a sintomatologia. Então, como drogas modificadoras de doença, lembra do meu quarteto fantástico. Então, eu tenho o beta-bloqueador, uso de ECA, BRA ou de sacubitril com valsartana, o uso da dapaglifosina e do inibidor de receptor da aldosterona. Adicionalmente, se teu paciente for refratário a esse quarteto fantástico, se ele continuar sintomático, eu posso abrir mão de algumas medicações que não necessariamente vão ter impacto sobre a mortalidade, mas sim controle sintomático. Por exemplo, a ivabradina e a digoxina. A ivabradina tem como recomendação principal o uso em pacientes com fração de ejeção reduzida, associado a uma frequência cardíaca ainda elevada e a um ritmo sinusal, porque ele tem atuação sobre o nó sinusal, então não adianta utilizar em pacientes com fibrilação atrial. Diferente da digoxina, que recai como primeira escolha naqueles pacientes com IC com fração de ejeção reduzida, que tem ritmo sinusal, ou que tem uma fibrilação atrial. Mas as duas medicações não têm impacto em sobrevida. É diferente da indicação de associação de vasodilatadores, como hidralazina mais nitrato. A hidralazina e nitrato têm impacto sobre a mortalidade e ela é recomendada especialmente para aqueles pacientes que classicamente são maus respondedores às medicações que atuam sobre o eixo renina-angiotensina-aldosterona, como IECA ou BRA, em especial os pacientes afrodescendentes. Qual o detalhe? Nesses casos de refratariedade, eu vou associar o uso de hidralazina e nitrato ao IECA ou BRA ou ao inibidor de neprilisina receptor de angiotensina, sacubitril com valsartana. Essa associação também tem impacto sobre a mortalidade. É diferente daqueles pacientes com contraindicação ao IECA, BRA, por exemplo, gestantes, ou paciente com doença renal crônica em que eu vou substituir pela hidralazina mais nitrato, certo?
Bom, além disso, se o meu paciente continuar refratário a essas medicações, pode ser que ele tenha indicação do uso de dispositivos. E aí, o dispositivo, por exemplo, se o meu paciente tiver um QRS alargado, mostrando que o ritmo está tendo origem mais ventricular, que pode ter uma degeneração para um ritmo de parada, esse paciente pode ser indicado a uma terapia com Resync, terapia ressincronizadora, ou mesmo se tiver uma origem isquêmica com alteração com risco de arritmia, meu paciente também pode ser candidato à implantação de um CDI. E, diante da ausência ou mesmo implante desses dispositivos e refratariedade, eu posso considerar listar o meu paciente para transplante, certo? Então vamos resumir quais são as drogas capazes de ter um impacto sobre a mortalidade e aquelas que não aumentam a sobrevida. Quando eu estou falando de tratamento farmacológico, eu tenho que agora pensar no meu quarteto fantástico, certo? Então eu vou atuar com o uso de beta-bloqueador, que impede o remodelamento cardíaco, eu vou abrir mão de um vasodilatador com atuação sobre o eixo renina-angiotensina-aldosterona, como IECA, BRA ou sacubitril com valsartana. Vou utilizar o inibidor de SGLT2, como a dapaglifosina, e o inibidor do receptor de aldosterona, como a espironolactona. Se eu precisar associar por refratariedade ou substituir o IECA ou BRA pela mihidralazina mais nitrato, lembra que ele também tem impacto na sobrevida no longo prazo, certo? Diferente das medicações sintomáticas, como a digoxina, indicada para aquele paciente com IC com fração de ejeção reduzida que permanece sintomático, ou mesmo que permanece sintomático e que pode estar em fibrilação atrial, né, diferente da ivabradina, que também não tem impacto sobre a mortalidade, ou mesmo o uso de diuréticos, especialmente diuréticos de alça, tão utilizado no contexto de pronto-socorro para tirar o meu paciente do momento de congestão, que também não tem impacto sobre a mortalidade. Certo? Vamos recapitular rapidinho alguns conceitos dessas medicações, os conceitos principais. Então lembra lá, os beta-bloqueadores de escolha são o succinato de metoprolol, o bisoprolol e o carvedilol. O objetivo é manter uma frequência cardíaca próximo de 60 e deve ser indicado em todo paciente com insuficiência cardíaca já estabelecida, independente de sintomático ou não, porque ele tem impacto na redução do remodelamento cardíaco e com isso reduz morte súbita, reduz mortalidade por outras causas e também tem impacto na redução dos sintomas e do risco de internação. Lembrando que essa medicação ela vai ser contraindicada em pacientes com uma hiperreatividade das vias brônquicas, por exemplo, pacientes asmáticos, pacientes com bloqueios atrioventriculares de alto grau, por exemplo, segundo e terceiro grau, e pacientes com doença arterial obstrutiva periférica descompensada pelo risco de piora clínica da perfusão desses tecidos, certo? Depois vamos falar um pouquinho do IECA ou BRA. IECA, BRA, ou mesmo o inibidor da neprilisina com receptor de angiotensina, o sacubitril com valsartana, eles vão ter impacto sobre o eixo renina-angiotensina-aldosterona. Funcionam como vasodilatadores e também são capazes de reduzir a mortalidade por impacto no remodelamento cardíaco e por reduzir o risco de internação e melhorar o controle de sintomas. Qual o detalhe? Ele também vai ser iniciado para todos os pacientes, mesmo aquele assintomático, mas desde que tenha a doença bem estabelecida. Mas ele tem algumas contraindicações muito específicas. Então, pacientes com estenose de artéria renal bilateral ou estenose de artéria renal em rim único, pacientes gestantes, pacientes com aumento de creatinina ou aumento de potássio pelo risco de hipercalemia também estão contraindicados ao uso dessa medicação. Lembrando que a gente não deve associar IECA ou BRA pelo aumento dos eventos adversos sem maior controle clínico, certo? Depois eu tenho o antagonista da aldosterona, que o nosso clássico é a espironolactona. A espironolactona, ela só vai ser começada para os pacientes sintomáticos, então eu não começo no estágio B, eu começo no estágio C. Todo paciente que além da doença estrutural já é sintomático. Ele também tem redução na mortalidade com aumento de sobrevida e o grande detalhe é que ela vai ser contraindicada em pacientes com doença renal bem estabelecida, uma creatina muito elevada e com hipercalemia persistente, porque um dos principais efeitos colaterais é retenção de potássio, certo? E a nova droga, a modinha, porque se mostrou comprovação com impacto na redução da mortalidade independente do paciente ter diabetes mellitus ou não, é o inibidor de SGLT2, cujo principal representante é a dapaglifosina. As glifosinas reduziram as internações e reduziram a mortalidade mesmo no paciente sem diabetes. O detalhe é que ela promove maior eliminação de glicose na urina,
por consequência carreia água junto, então o paciente tem mais risco de ficar hipotenso, desidratado ou mesmo de fazer ITU de repetição. E lembra que nos pacientes com diabetes mellitus que fazem cetoacidose diabética e estão em uso de dapaglifosina, essa cetoacidose pode ser euglicêmica por perda urinária de glicose, certo? Ela vai ser contraindicada naqueles pacientes que já estão hipotensos, porque lembra que eles podem ficar desidratados, perder muito volume pela urina, e naqueles pacientes que já têm uma disfunção renal ou tiveram uma piora súbita da função renal, certo? E aí, falando de outro queridinho do momento, a gente tem o sacubitril com valsartana, o inibidor da neprilisina associado a um bloqueador do receptor de angiotensina. Por que essa droga agora é um queridinho do momento? Antes, nos fluxogramas que a gente estudava, o sacubitril com valsartana vinha como uma opção àqueles pacientes refratários. Hoje, ela continua sendo considerada para os pacientes refratários, mas ela se mostrou equivalente ao uso de ECA ou BRA. Por isso, ela pode ser usada em substituição a essas medicações. Então, como fica o meu fluxograma? O paciente com diagnóstico de IC com fração de ejeção reduzida, assintomático, vai receber beta-bloqueador e ECA ou BRA. Quando ele fica sintomático, então a partir do estágio C, ele tem indicação de beta-bloqueador, ECA ou BRA, aldosterona, espironolactona e inibidor de SGLT2 como a glifosina. Só que se o meu paciente continuar refratário, mesmo com doses máximas de ECA ou BRA, ele vai ter indicação de uso da substituição do IECA ou BRA pelo sacubitril com valsartana. Por isso, por ter se mostrado equivalente, o sacubitril com valsartana também entrou como droga de primeira linha. Então agora eu posso colocar para aqueles doentes o meu quarteto fantástico, IECA ou BRA ou sacubitril com valsartana, mais beta-bloqueador, mais aldosterona, mais inibidor de SGLT2 e dapaglifosina. Fechou? Qual o detalhe? As contraindicações da droga são as mesmas do IECA ou BRA, então gestação, disfunção renal com potássio muito elevado. Lembrar que nos pacientes com histórico de angioedema de qualquer causa ou insuficiência hepática muito grave, eu não tenho indicação, eles também estão contraindicados. E o grande detalhe, a SHALT, a retirada do IECA do nosso corpo, pode levar até 36 horas. Então, a recomendação é eu suspender o IECA e começar o sacubitril e valsartana só 2 dias depois da suspensão dessa medicação, certo? Lembrando que ele se tornou um queridinho porque ele tem impacto na mortalidade e ele pode ser usado como equivalente ao IECA ou BRA naqueles pacientes que permanecem refratários, mesmo em uso de IECA ou BRA. Por isso, ele se tornou uma droga de primeira linha, certo? Além desse, um outro vasodilatador que é utilizado nesses pacientes, que pode ser primeira linha ou segunda linha e tem impacto na mortalidade, é a associação de hidralazina com nitrato. Ele vai ser primeira linha se o paciente tiver contraindicação ao IECA ou BRA, por exemplo, doença renal crônica e coisas do tipo. Agora, se o meu paciente não tiver contraindicação, ele pode ser usado em associação, especialmente se teu paciente não tem um fator de risco para ser baixo respondedor ao IECA ou BRA, certo? Como eventos adversos, ele pode causar cefaleia, náuseas e vômitos, tonturas. Ele tem um melhor efeito em pacientes negros, como a gente comentou, porque os pacientes negros têm menor chance de responder aos inibidores do eixo renina-angiotensina-aldosterona, e ele pode ser usado tanto nos refratários em associação, então o paciente usa IECA ou BRA ou sacubitril com valsartana mais hidralazina e nitrato, ou ele pode ser usado em substituição, tendo impacto sobre a mortalidade. Diferente da ivabradina, que atua nos canais IF do nosso sino atrial, então só pode ser recomendada em pacientes com ritmo sinusal, que é capaz de reduzir a frequência cardíaca, tem impacto no número de internações e mortalidade, mas como desfecho composto. Então ela não tem impacto na mortalidade sozinha, ela é usada só naqueles pacientes refratários que já estão com tratamento com impacto na mortalidade otimizado e continuam sintomáticos. Lembrando que a grande pegadinha da tua prova é ivabradina em paciente com FA não dá para usar, certo? Finalizando, a gente tem os diuréticos de alça e os digitálicos. Ambos não têm impacto sobre a mortalidade. O diurético de alça de grande representação no nosso uso corriqueiro é a furosemida, que vai ter alívio sintomático por expoliar bastante conteúdo hídrico e é capaz de expoliar potássio também nos nossos doentes. O bom é que eu tenho impacto na redução da congestão,
mas não reduz a mortalidade e pode promover a ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos e tem impacto com piora de função renal se meu paciente já for pouco tolerante à medicação, certo? Já os digitálicos, a gente tem como principal representante a digoxina. A digoxina tem atuação na bomba de sódio e potássio ATPase, corroborando com o inotropismo positivo, mas ela também tem capacidade de reduzir o tônus simpático, por isso ela pode causar bradicardia. O principal problema da digoxina é que, além de não melhorar, reduzir a mortalidade, ela vai ter um risco de eventos adversos graves, desde arritmias, com alterações eletrocardiográficas bastante ruins, e a faixa terapêutica é muito próxima à faixa tóxica. Lembra de intoxicação por digoxina quando o paciente tem alterações eletrocardiográficas e manifestações clínicas que incluem alterações visuais, principalmente xantopsia. O grande detalhe, a digoxina vai ser recomendada para pacientes refratários com fração de ejeção reduzida que continuam muito sintomáticos e eles podem ter fibrilação atrial, diferente da digoxina. Certo, meu povo? Como eu falei no comecinho da aula, fica atenta aqui na nossa página, se inscreve. Eu tentei dar uma pincelada nos temas recorrentes da USP que caem ano após ano e que sim, são uma pedida para esse ano de novo. Obviamente, confia no potencial de vocês. Vocês estudaram o ano inteiro. Não vão ser esses conteúdos dados aqui agora na reta final que vão ser capazes de criar um desespero ou construir um triplex na tua cabeça e te deixar mega angustiado com essa prova. É o momento de manter a calma, confiar em tudo que vocês estudaram, confiar em tudo que vocês viram durante toda a formação acadêmica de vocês. Esse é um detalhe da prova da USP, sabe? O fato de você conseguir interpretar bem um enunciado, estabelecer um raciocínio clínico, te ajuda muito mais do que os detalhes, rodapé de livro e tudo mais. Estejam atentos, muita atenção às dicas do enunciado, aos fatores confundidores e resolvam as questões por critério de exclusão a partir da hipótese diagnóstica que vocês levantaram, certo? Depois da prova, não deixe de conferir a nossa live de correção. A USP São Paulo não costuma aceitar muito recurso, mas sempre vale a pena lutar por um pontinho extra, certo? Pra cima, meu povo! Um diferencial importante que a MED-UE tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.